A ida da federal para o interior é uma coisa nova. A ida da rural para o interior é uma coisa nova. A presença da Univassio em Petrolina é uma coisa nova. Então tem mas é longe do que a gente precisa, mas a gente deu uma melhorada interessante. Tem um problema que é a concentração na região metropolitana. Esse grande bloco de investimento é mais metropolitano. Então já era concentrado e a tendência é manter a concentração, tá certo? Bom, eu vou ter ali os dados de educação. Acho que eu vou passar mais rápido. A educação em Pernambuco, isso aqui é número médio de ano de estudo da força de trabalho. Vocês veem que a gente está aqui, Pernambuco, um pouquinho acima da média do Nordeste e abaixo da média do Brasil. Tá? E a população de 25 anos e mais com ensino superior, Pernambuco perde para Paraíba. E a interiorização da Universidade da Paraíba dá um resultado melhor na Paraíba, mas Pernambuco vai em segundo lugar. Então, para os padrões do Nordeste, digamos que a gente é até razoável, tá certo? Melhor do que a Bahia, por exemplo, que está aqui bem longe, né? E as matrículas no ensino superior cresceram. Então, cresceram no Nordeste, cresceu 16,5%. Eu nem peguei o dado de Pernambuco. Mas tem um problema aqui que é esse. A população de 17 a 24 anos do Nordeste pesa 29% na do Brasil. E as matrículas no ensino superior pesam 16%. Então, cresceu. Agora, a necessidade de aumentar a matrícula é muito maior, tá certo? Tem um dado positivo em Pernambuco que eu acho que é a boa estrutura de oferta educacional. A gente tem indicadores educacionais que não são muito bons, mas tem uma boa estrutura de oferta, né? Boas universidades, os nossos escolas do Sistema S são boas, os institutos federais de Pernambuco são bons. Então, eu acho que isso é uma vantagem porque a gente tem de se apoiar se a gente quiser fazer um esforço adicional importante, não é? Bom, para além da crise, para eu ir terminando, para além da crise, eu acho que o Brasil tem tudo para continuar sendo um país urbano e industrial. Ele vai ter um grande desafio que é cuidar da sua indústria mais sofisticada. Porque como o câmbio está desfavorecido, como a gente investe pouco em inovação, a gente está importando muito os bens mais conhecimento intensivo, digamos assim. E está mais especializado em commodities, o que não é bom, certo? Aí vai ter que ter uma política industrial mais olhando para esse segmento mais conhecimento intensivo, e aí de novo o papel das universidades vai ser importante. Daqui a pouco vou mostrar um dado para vocês. Mas tem duas outras coisas que eu acho que a gente tem que olhar para o Brasil aí, que é energia, como eu falei, né, a gente vai ser importante em petróleo, a gente pode ser importante em energia renovável, e alimento. Todos dois remetem ao Brasil rural. Então tem uma agenda aí que é discutir Brasil rural, que é uma agenda que no século XX a gente não quis muito priorizar, porque a gente não queria ser rural, queria ser urbano e industrial, tá certo? E aí, veja, alimento a gente tem um potencial enorme. Tem água, tem terra e tem tecnologia. E o mundo vai precisar de muito alimento, né? Porque a Índia está melhorando a renda, a China está melhorando a renda, a América Latina está melhorando a renda, a África está melhorando a renda. Então tem uma pressão, a FAO estima que nas próximas 3 décadas, se eu não me engano, 2, vai aumentar 50% a demanda de alimento. Então, um percentual alto, e o Brasil tem uma discussão aí para fazer. E eu acho que tem uma outra discussão, que é qual é o Brasil rural que a gente quer para o século XXI.
E aí, de novo, o nosso papel da universidade é muito importante nessa discussão, porque tem um pedaço da sociedade brasileira que acha que podemos ser tudo isso com base no agronegócio, ponto. Certo? E tem um outro pedaço da sociedade brasileira, espera aí, mas e a agricultura familiar brasileira? Certo? Eu sou de uma geração de economistas que, quando a gente ia discutir a agricultura familiar, diziam: esquece, isso é um negócio de pobre, isso aqui não tem consistência. Pegamos a Embrapa para patrocinar o agronegócio. O grosso da contribuição da Embrapa é para o agronegócio. Certo? Então, a elite da pesquisa agronômica brasileira. Né? Não quer dizer que eles não pensam no pequeno, não. Pensa, mas é bem menos. Muito menos. Certo? Então, esse debate é muito interessante, porque o Censo Agrícola de 2006, primeiro, disse que 50% do consumo de alimentos de todos os brasileiros vem da agricultura familiar. A gente não tinha esse dado. E aí a gente hoje diz: como é que não é rentável, não é economicamente viável um negócio que responde por metade do consumo de alimentos no país desse tamanho? Certo? Então deu força ao debate sobre a agricultura familiar. E uma grande diferença entre a agricultura familiar e a patronal é que a patronal não emprega e a familiar emprega. O censo, de novo, diz que 75% do emprego agrícola brasileiro está na agricultura familiar. Tá certo? Então, a gente vai ter que decidir, né? Os movimentos sociais dizem o seguinte: queremos um Brasil rural com gente. E o agronegócio diz: queremos um Brasil rural do agronegócio. E o agronegócio tem muita força no Brasil. É a maior bancada do Congresso Nacional. Tá certo? Não é a bancada do PMDB, é a bancada ruralista, que tem gente em vários partidos e ganha todas. Botou no Congresso, ganha todas. Tá certo? Eles são muito fortes. Então é uma discussão que aí as universidades têm que entrar nessa discussão. Por exemplo, no paradigma da agricultura agroecológica, a agricultura familiar é mais adequada. Os transgênicos dialogam melhor com a agricultura patronal, mas aquele outro paradigma dialoga melhor com a agricultura familiar. Então, o Brasil pode sim ter um Brasil rural dinâmico, moderno, produtor de alimentos, até para o mundo, combinando melhor esses dois padrões. Não é para jogar uma bomba na agricultura patronal, não é? Mas o orçamento da agricultura patronal hoje é 100 bi. O orçamento da agricultura familiar, que Lula multiplicou, ele encontrou em 2 bi e deixou em 16 bi, multiplicou por 8, é 16 bi. E a da agricultura patronal é 100 bi, fora os perdões de dívida que eles passam de vez em quando. Então, nós financiamos isso, nós como sociedade, tá certo? Então tem que ter uma discussão interessante, e a universidade é fundamental nessa discussão, né? Nos paradigmas técnicos, na organização social, né? É muito importante a nossa participação nesse tipo de discussão, porque dá dois Brasil.